Som, Thaís, som, Thaís. Liga seu som. Boa noite a todos e todas. Nós estamos realizando hoje, dia 7 de abril de 2021, o segundo debate do Cineclube Silvio Tender, e o tema dessa noite vai ser o filme Advogados contra a Ditadura por uma Questão de Justiça, dirigido pelo Silvio Tender. O filme está disponível e pode ser visto na melhor qualidade no nosso canal no YouTube. Advogados contra a Ditadura ressalta a importância de advogados que defenderam presos políticos, denunciaram prisões arbitrárias e torturas durante a ditadura militar instaurada em 64, que violou os direitos humanos, a liberdade de expressão, participação política durante esse período. O filme é muito forte e traz depoimentos desses advogados relatando essas barbaridades cometidas na ditadura, e acaba também sendo uma denúncia, né, uma bandeira para a gente olhar e não esquecer o que foi esse período que só intensificou a violência de Estado que, infelizmente, sempre existiu no nosso país. Nossa intenção com esses debates é justamente essa, reforçar e somar esses amplos movimentos que levantam bandeiras como ditadura nunca mais e tortura nunca mais, porque, infelizmente, nós não estamos completamente livres das ameaças à democracia brasileira, muito pelo contrário, né? Nós percebemos que elas nos rondam seriamente cada vez mais. E esse primeiro ciclo de projeções e debates do Cineclube Silvio Tender, a gente foi denominado como o Brasil que poderia ser e não foi. Mas o que é justo e o que é verdadeiro. E para esse segundo ciclo deste filme, nós estamos trazendo os debatedores Aldo Arantes, advogado político, preso político na ditadura de 64, Alfredo Atier, professor de Direito, desembargador, militante dos direitos humanos, Emília Silveira, cineasta, ela dirigiu filmes impressionantes sobre presos políticos na ditadura, como A Torre das Donzelas e Galeria F. E o Silvio Tender, nosso cineasta homenageado, um cineasta com uma extensa obra de filmes e documentários muito importantes na cinematografia brasileira, inclusive esse que nós estaremos debatendo hoje. Eu sou Thaís, sou socióloga, sou pesquisadora de cinema, também trabalho com audiovisual, e minha tarefa aqui vai ser fazer a moderação entre os convidados e também trazer as questões do público que está assistindo esse debate. Nós agradecemos desde já, né, a colaboração de todos os convidados, os presentes, os que estão assistindo ao vivo, os que vão assistir depois, e esse programa ele vai estar sendo transmitido por um canal no YouTube e vai ficar gravado nesse canal. Então, não se esqueçam de entrar no canal, se inscrever, curtir e assistir os nossos debates do Cineclube. E para começar o debate, eu vou passar a palavra para o Silvio Tender, para ele se apresentar, falar um pouco desse ciclo de debates, que ele é curador, e falar um pouco do filme, cuja ele é o diretor. Bom, boa noite a todos e todas. Boa noite, Marta, que organizou tudo isso, Allen, pessoal da CNTU, Thaís, que está mediando o debate. Eu queria agradecer aqui a presença da Emília, do Atier, do querido Aldo Arantes, a quem eu não vejo tanto tempo, mas tem muito carinho, pelo Atier também, a Emília, uma amiga querida de muitas lutas e muitas épocas, né? Então, o Cineclube, para mim, é essa esquina prazerosa de encontro de pessoas, ideias, opiniões, né, pluralidades. E estar aqui mais uma noite com vocês é muito prazeroso. A ideia de trazer os advogados contra a ditadura é justamente por conta do momento em que nós estamos vivendo, era trabalhar o passado não como âncora, mas como bússola, que ele nos ilumine o futuro. E, na verdade, nós discutirmos o como foi duro a reconquista da democracia no Brasil, como foi complicado, como foi difícil e como foi importante
o papel vivido pelos advogados naqueles chamados anos de chumbo, né? Eu tinha uma dívida com os advogados. Eu conto nesse filme como como eu virei cineasta, porque eu estudava direito na PUC do Rio de Janeiro e em 1969 eu estava numa aula de direito, uma aula meio modorrenta lá, de introdução à ciência do direito. E aí eu estava naqueles anfiteatros enormes, estava lá atrás, peguei um jornal, uma notinha pequenininha que dizia presos, os advogados de presos políticos. Eu olhei aquela notinha, olhei aquela sala, aquele auditório, eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui dentro? Se nem os advogados eles respeitam. Eu vou me embora daqui, eu vou fazer cinema. E levantei da aula, Introdução à Ciência do Direito. O professor era o antigo juiz de direito, muito irônico, talvez ele também tivesse consciência que a matéria era meio chata. E cada aluno que saía de sala, ele dizia, vem cá, meu filho, vem cá. E chamava, você tinha que parar. Ele pegava um caderno e lia a porcentagens de parasitas que tinha no Brasil. Amebas, protozoários, não sei o quê. Ele agora pode sair, meu. Aí ele meio que me chamou de parasita, eu concordei, fui embora, mas o troco que eu pude dar foi fazer esse filme e mostrar que eu virei cineasta e, através do cinema, continuei fiel à minha tradição, queria de curso de direito, de defender os que precisam de defesa num país como o nosso. Fiz muitos filmes em temas históricos e, sobretudo, ligado a essa questão da reação contra a ditadura militar. Eu tenho uns 3 ou 4, eu tenho os advogados contra a ditadura, os militares que disseram não, porque houveram militares também que foram contra o golpe de Estado em 64, e mesmo durante a ditadura se opuseram a ela. O caso mais notório que a gente conhece é o do Carlos Lamarca, mas ele não foi o único militar, não foi o único oficial a se subordinar contra a ditadura militar, né? Nas pesquisas históricas, uma amiga minha, jornalista, Paula Saqueta, um dia descobriu o tenente Piracaia, que era da Força Pública, que era ligado ao Partido Comunista, e uns 15 dias antes do Vladimir Herzog, ele foi assassinado nas dependências do DOI-CODE, da mesma forma que havia sido o Vladimir Herzog. Ele foi encontrado morto, ajoelhado, com uma corda no pescoço, como se fosse possível você se suicidar de joelhos. E então eu descobri muitos militares que se subordinaram contra a ditadura militar, também falei disso. E aí esse ciclo compõe uma outra história do Brasil super necessária, além da história oficial. Nesse filme eu mostro a importância dos advogados no auge da ditadura, em plena vigência do AI-5, quando o habeas corpus havia sido suprimido, que as pessoas eram presas e os advogados eles entravam com pedido de habeas corpus em juízo, sabendo que não seria concedido, porque o juiz ia dizer o habeas corpus está suprimido no Brasil, mas com aquela medida ele salvava uma vida, porque naquele momento que o juiz era informado que aquela pessoa estava preso, de alguma maneira diminuía a dose de tortura que o preso era submetido, não desaparecia o coelho porque as autoridades já estavam informadas que ele estava preso. Então, essa ação dos advogados é de extrema importância na história do Brasil e tem que ficar registrada. Outras coisas importantes que eles fizeram, por exemplo, muitos dos presos que eles defenderam era gratuitamente, eles não cobravam para defender os presos políticos
que não tivessem recursos, eles foram abnegados e eles mereciam essa homenagem. Então, por isso eu fiz esse filme e por isso nós estamos essa noite aqui debatendo os advogados contra a ditadura. Muito obrigado pelo convite, vamos em frente. Obrigada, Silvio. Ótimo depoimento. Acho que o cinema também é uma forma, né, de denunciar e de defender. Se não foi sendo advogado, foi dessa forma. E agora a gente vai passar um depoimento da Eni Moreira, que infelizmente não está aqui com a gente. Ela também é advogada, ela está presente no filme. Ela fez parte da Comissão da Verdade e ela defendeu os presos políticos em 64, e então a gente vai passar o depoimento dela no filme. No dia 10 de novembro de 1972, no Jornal Nacional, o Cid Moreira lê uma nota oficial do Primeiro Exército, dando conta de que foi morta num tiroteio a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. E de manhã cedo, no dia seguinte, a família me liga e me pede para ver se eu conseguia liberar o corpo. Eu fui ao Exército, que não era no DOPS, eu fui para o DOPS, disseram que não era lá. E quando eu descia do elevador, um policial que me conhecia das tantas idas me disse, o corpo estava no IML, mas já foi para o cemitério no Caju. E eu fui para lá. Cheguei lá, estava a Dirce Drache. Dirce Drache é uma advogada que trabalhou com Lino Machado. Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. Ela foi posta um pano branco, rasgado na manga e aqui, para imitar um vestido. A gente foi cobrindo de flores. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento. Um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo, não tinha unha nem bico de peito. O cabelo dela era liso, ela tinha 26 anos, branquinha, eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela liso assim, e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. E eu fiz um gesto, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim. Quando eu passei a mão, que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a mexer no cabelo. Eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Quer dizer, a única prova é a minha palavra e a da Dirce. O pior disso é que eu tenho certeza que os homens que fizeram isso com ela eram os mesmos que estavam lá. Até a ambulância sair com o corpo dela para São Paulo. A gente tratou de botar muita flor nela para ver se os pais não percebiam. Desculpa. Desculpe terminar assim, mas esse é um pedaço do Brasil que foi ocultado durante muito tempo.
Bom, nós tivemos aí depoimento da Eni Moreira, que no filme tem falas muito fortes, né, muito importantes, inclusive ela trata dessa questão que essa violência sempre teve presente, né, no país, essa violência de Estado, e na ditadura ela se intensifica e vem para a classe média, então acho que é muito importante as falas dela no filme. E dando continuidade, e é uma pena, né, que nós não podemos ter ela aqui hoje, mas é importante trazer a fala dela. E dando continuidade para o debate, eu vou chamar agora a Emília Silveira, outra cineasta que também faz esse papel de denunciar, de defender, como colocou o Silvio Tender, e ela vai falar um pouco das impressões dela sobre o filme. Gente, boa noite. Obrigada, Silvio, obrigada, Marta. Agora, jura mesmo que eu tenho que falar depois do depoimento da Eni, né? Caramba, gente, é o seguinte, eu revi esse filme, eu tinha visto muitos anos atrás, eu revi agora, ontem. E esse depoimento da Eni sobre a Aurora, né? E o depoimento da Lúcia Murat, eu já sou uma pessoa que não dorme, me deixaram sem dormir ontem, e eu realmente agora, difícil de falar qualquer coisa. A única coisa que eu queria falar para vocês é que eu sou cineasta, sou diretora de cinema há alguns anos, eu fui presa política, e os advogados tiveram para nós assim, um papel muito impressionante, porque além do habeas corpus, além de não cobrar, além disso tudo, eles eram a única companhia que nós tínhamos. Quer dizer, o dia que o advogado chegava na prisão era o dia que a gente tinha alguém ali, tinha alguém com quem falar, tinha alguém com quem conversar. E eu tenho muito pouca coisa para dizer, além de que esse filme do Silvio é um filme fundamental, porque ele é um documento. Eu não tenho ideia, não tenho memória de que exista outro filme que aborde essa questão. E os advogados, eles foram, como nós tentamos ser, combatentes nessa guerra. E Eni, Modesto, Marcelo Cerqueira, Jansen, Fragoso, Evaristinho, quer dizer, a lista é Técio, a lista é gigantesca. E eu estou meio, Silvio, isso foi uma pegadinha, porque eu estou meio sem condições, mas eu acho que eu não tenho muita coisa a falar, especialmente, além de dizer da importância desse filme. E dizer que eu faço filmes um pouco pelo mesmo motivo do Silvio. Quer dizer, eu tenho 2 filmes com relação à ditadura, que é o 70, que fala sobre o sequestro do embaixador suíço, e tem o Galeria F, que é sobre um preso político que foi condenado à morte. O Torre das Donzelas é um lindo filme da Suzana Lira, que está dentro desse painel, como um depoimento também da maior importância sobre essa questão. E eu acho que a gente faz filmes para a gente, de alguma maneira, assistir, como a gente assistiu agora, a Eni contar essa tragédia, entendeu? O Guarani, no meu filme 70, conta da Ana Nassinovic, do Renatinho e outros, que eles botavam uma coisa chamada Cruz de Cristo, que ia apertando, que é esse torniquete que devem ter usado na Aurora. A gente não acreditava que não tinha justiça. A justiça era um teatro. A justiça militar das auditorias era totalmente teatral. Quer dizer, eles prendiam você... Eu fiquei 2 anos presa. Eles prendiam você no tempo que eles achavam necessário. Depois você não era mais importante para aquele sistema ali, eles te deixavam, né? O importante mesmo era o período da PE, era o período da tortura, né? Agora, dentro desse teatro,
a questão do habeas corpus que o Silvio toca no filme foi muito importante, e o amor dos advogados pela gente, entendeu? Isso é que é a coisa, para mim, mais emocionante. É como eles nos davam, fora as nossas famílias, que de um determinado momento em diante passaram a fazer visitas quando a gente já foi para o presídio, mas o advogado era a primeira pessoa que a gente via, entende? E eles nos davam o conforto moral, e era um tipo de advogado que entendia que aquilo era um teatro, e que não era defender juridicamente a gente. E aí, na época, o Jean-Marc conta no filme do Silvio, né? A gente chegava lá e defendia, porque a gente não estava sendo julgado, aquilo ali era apenas um teatro. Então, a gente dizia, não, eu estou aqui porque eu combati a ditadura, porque eu fui da luta armada assim, porque eu fiz, porque eu... E eles eram o ombro amigo, eles eram o ombro amigo. E o dia que eu saí de Bangu, Marcelo Cerqueira não era meu advogado, mas o Marcelo foi me buscar na porta do Talavera Bruce. E a gente ficou amigo a vida inteira, porque esses vínculos, eles não se destroem. Da mesma maneira como se não se destrói a memória, esses vínculos são impossíveis, são indestrutíveis. E eu quero muito agradecer ao Silvio por esse filme, porque eu tenho uma admiração muito grande por eles. É isso que é possível dizer agora. Obrigada, Emília. Nós vamos passar a palavra agora para o Aldo Arantes, para ele falar um pouco da sua vivência no tema e os desdobramentos. Aldo, eu quero inicialmente parabenizar o Cine Clube Silvio Tender por esse importante e oportuno debate. Eu acho que essa questão é relevante, porque traz à tona um problema que foi do passado, mas continua no presente. Eu quero cumprimentar o próprio Silvio, o Alfredo Atier, a Emília Fernandes, a Thaís, que está fazendo a mediação, e quero parabenizar a Márcia pela iniciativa feliz que ela teve de sugerir o depoimento emocionante da Eni. Né? Eu acho que foi, de fato, a Eni não pôde participar pessoalmente, teve problemas técnicos, mas esse depoimento, eu acho que deu uma contribuição relevante para o debate. Esse Silvio, ele representa, esse filme, ele representa, digamos, uma bonita homenagem aos advogados e advogadas que defenderam os presos políticos, feito pelo Silvio. O Silvio conta, inclusive, qual o caminho dele para chegar exatamente a essa opção cineasta. E eu acho que a prática dele, né, a prática da Emília e de outros cineastas mostra a importância que o cinema tem para resgatar esses momentos importantes da vida política do Brasil e ajudar exatamente no processo de conscientização da sociedade. Porque de nunca mais. Para que isso ocorra, é necessário construir esse sentimento coletivo, de resgatar esses momentos para que a sociedade perceba a gravidade do que ocorreu. Eu acho que os depoimentos do filme foram... Né? Aí os depoimentos do Modesto, da Eni, vários outros que trazem à tona a gravidade do problema. Revela exatamente depoimentos de tortura, de assassinatos, de prisão, a atitude corajosa dos advogados e advogadas, né, de vários estados do Brasil, né? Mostra como a ação deles foi fundamental, seja para impedir a tortura, seja, em certos casos, para impedir, inclusive, o assassinato. Né? Que foi dito aqui pela Emília, quem foi preso presenciou, quer dizer, a solidariedade e a presença do advogado no dia a dia, correndo risco. Eu vou dar, digamos aqui, alguns fatos para mostrar para vocês a atitude do advogado, inclusive em relação, no caso concreto, a mim. Né? O filme revela também as consequências dessa atitude dos advogados, porque ali o advogado tinha que ter coragem, porque ele era ameaçado o tempo todo, ameaçado com tortura, com prisão, vários foram presos, como o filme revela. Né? Aliás, o filme começa muito bem, exatamente mostrando a prisão dos advogados após esse depoimento que o Silvio dá.
né? Portanto, eu acho que esse filme, ele, na verdade, ele é uma bela homenagem aos advogados que o Silvio faz, né? E ele, na verdade, ele tem um significado importante, porque ele atualiza o tema do papel dos advogados na luta em defesa dos direitos humanos e a democracia, que daqui a pouco eu vou falar dessa questão. Mas eu quero também aproveitar para falar dos advogados que me defenderam. O Silvio, por exemplo, no filme fala da Mércia Albuquerque, de Recife. A Mércia foi minha advogada. Na época da clandestinidade, eu morava no interior de Alagoas, uma cidadezinha chamada Pariconha. E lá eu fui preso com a minha mulher, meus filhos de 3 e 4 anos da idade, que ficaram presos, né? Mais um companheiro e a esposa dele, mais uma outra criança de 6 anos, e 2 camponeses, né? E aí foram minhas advogadas nossas, a Mércia Albuquerque, que era de Recife, e a Lígia Jabruschi, que era de Maceió. E foi muito interessante, porque, num determinado momento, quando houve audiência em Recife, a Mércia questionou o juiz, um grupo de juízes, né, que eram militares, né, as razões da prisão das mulheres. E estava lá um oficial da Polícia Militar de Alagoas, e ele disse, quer dizer, lá em Alagoas, nós temos método de prender os maridos quando não encontramos, e prender as mulheres quando não encontramos os maridos. É claro que aquilo, perante mesmo um tribunal da ditadura, é um absurdo tão completo que a juíza, que a advogada, a Mércia, no momento, exigiu a libertação das mulheres. É importante porque as crianças estavam presas, tinha 3 crianças, meus filhos tinham 3 e 4 anos, mas ali os militares faziam de conta que as crianças não estavam presas. E as advogadas também não entraram nessa história, elas sabiam que se libertasse as mulheres, as crianças seriam presas. E com aquela atitude, digamos, corajosa e ofensiva da advogada, da Mércia, eles então soltaram. Em um outro momento, já em Alagoas, e aí foi uma ação mais da Lígia, quer dizer, nós estávamos num presídio comum. E no presídio comum, ali em Alagoas, Maceió, tinha muito risco de assassinato ali no presídio comum. Inclusive, a janela da prisão que nós estávamos dava para a rua, ou seja, ela alegou, bom, podem dar um tiro, entende? Então, com base nesse argumento, eles terminaram, digamos, ela exigiu a nossa transferência, fomos transferidos para o DOPS, e isso criou as condições para que a gente fugisse. Eu terminei com outro colega fugindo da prisão, porque ali as condições no DOPS eram mais favoráveis, né? Posteriormente, eu fui preso na chamada Chacina da Lapa. Nessa primeira prisão, eu fiquei 5 meses e meio preso. Na segunda prisão, eu já era dirigente do meu partido, PCdoB, fiquei 2 anos e 8 meses preso, e aí fui violentamente torturado. E naquela época, quer dizer, o meu advogado foi exatamente o Luiz Eduardo Greenhalgh e a Márcia, que trabalhava no escritório com ele, que era o escritório do Ailton Soares e dele. Mas quem agiu mais diretamente foi o Luiz Eduardo Greenhalgh. E no julgamento que nós tivemos, inclusive, eu e o deputado Haroldo Lima, que faleceu recentemente, foi preso e torturado comigo, nós fizemos uma enfática denúncia de tortura, que foi exatamente divulgado naquela época, né? Mas o que é relevante que eu queria contar é que o Luiz Eduardo, como nosso advogado, num determinado momento, tomando conhecimento das torturas a que eu estava submetido, quer dizer, entrou em contato com o auditor e conseguiu do auditor uma autorização para me visitar. E o delegado, na época, era o Facínora do Fleury. E ele chega e entrega aquele documento para o Fleury, e o Fleury rasga e joga na lata do lixo. Não vou permitir visita a preso político nenhum aqui. Aqui quem manda sou eu. Luiz Eduardo ia saindo, ele conta isso em vários depoimentos, contou para mim, ele ia saindo, lá pelas tantas ele resolveu voltar, e pegou na lata do lixo o papel rasgado. E o Fleury já tinha feito várias ameaças ao Luiz Eduardo, e aí é que ele ficou uma fera. E você, o que você vai fazer? Ele disse, não, eu vou entregar isso para o juiz.
E, claro, aí o Fleury estourou de tanta raiva, agrediu ele de toda forma, mas foi obrigado exatamente a permitir a visita. Na continuidade, ele termina conseguindo outra visita com a presença da minha mãe. Aquilo tem impacto profundo. A minha mãe vê o filho torturado. Ela procura exatamente o cardeal Dom Evaristo Arnes. É importante, porque o cardeal foi quem fez exatamente a apresentação desse livro que o Silvio, digamos, utilizou para fazer o filme. E o cardeal, então, minha mãe procura o cardeal para denunciar as torturas, e ele disse: dona Quita, a senhora deve exatamente denunciar isso para a imprensa, mas eu quero informar a senhora que a senhora está correndo o risco de acontecer o que aconteceu com seus filhos, com seu filho. Naquele momento havia o início da abertura da imprensa. E minha mãe teve atitude muito corajosa, eu tenho orgulho exatamente da atitude da minha mãe. Ela disse: para defender o meu filho eu faço qualquer coisa. E foi para a imprensa, denunciou, né? E, na verdade, os comentários da época, foi a primeira familiar de preso político dentro do Brasil que denunciou a tortura, né? E é claro que isso tudo terminou tendo como consequência exatamente de paralisar. E outro fato, o último que eu cito aqui, diz respeito ao Marcelo Cerqueira. O Marcelo foi meu colega na época em que eu era presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes, no Rio de Janeiro. E a minha, então, esposa, Maria Auxiliadora, Dodora, quer dizer, diante exatamente da minha prisão, foi para a casa da mãe em Belo Horizonte. E o Marcelo, preocupado com a possibilidade dela ser presa, foi lá para Belo Horizonte e procurou exatamente entrar em contato. E a mãe dela não queria revelar que ela estava ali. O fato é que, ao ele falar alto, ela ouviu, então se identificou e veio, conversou com ele: Dodora, nós temos que sair imediatamente, porque senão você corre o risco de ser preso. E o fato concreto é que ela saiu com o Marcelo, e em seguida chegou o Singilo, que era exatamente um segundo lá do Fleury, e fazendo ameaça à mãe da Dodora. E é importante, porque aí o Marcelo leva a Dodora para a casa dele, ela fica lá alguns meses, e depois, quando começou a perceber, o DOPS começou a, digamos, desconfiar que ela poderia estar na casa do Marcelo, ele conseguiu uma casa para ela ficar. Então, com isso, eu estou querendo exatamente aproveitar para também eu, pessoalmente, prestar homenagem a esses advogados meus. E, para terminar, eu quero exatamente dizer que essa questão, como eu disse inicialmente, ela traz à tona o resgate e a retomada do papel de advogados e advogadas na luta em defesa dos direitos humanos e da democracia nas condições atuais, ou seja, outra situação, não é da ditadura, é de governo autoritário, né, que ameaça o tempo todo com golpe, né? E esses advogados desenvolvem uma luta intensa em defesa do Estado Democrático de Direito e da luta contra a utilização do direito como perseguição política. A lawfare, hoje, quer dizer, isso foi exatamente, tem sido utilizado aí o tempo todo, né? Utilizar o direito como instrumento de perseguição política. Quer dizer, esses advogados têm denunciado a farsa da Lava Jato e mostrado com os fatos revelados pela Vaza Jato a parcialidade do Moro. Tem denunciado a prisão de escritório de advocacia, defendendo as prerrogativas da advocacia. Lutam pela garantia do devido processo legal e, questão relevante nesse momento, lutam contra a ameaça de golpe e a defesa da democracia e da Constituição. E o fato, digamos, novo também que ocorre é que, em função disso, quer dizer, os advogados passaram a exercer um papel, digamos assim, diferenciado na conjuntura política brasileira. E aí, não só a OAB tem jogado um papel relevante na luta em defesa da democracia, mas surgiram um grande número de entidades de advogados, né? Prerrogativas, que vocês conhecem, Associação de Advogados pelos Juízes, Advogados e Advogadas em Defesa da Justiça e da Democracia, que eu coordeno nacionalmente, a ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, entre outros. Ou seja, terminando, eu acho que nós estamos vivendo uma situação grave. Nós estamos acompanhando. O Brasil atingiu 337 mortes pela pandemia. Só nas últimas 24 horas, olha o absurdo, morreram mais de 4.185 pessoas. Olha a gravidade da situação. Caracteriza o governo Bolsonaro como um governo genocida. Mas não é só isso. O agravamento das condições de vida de milhões de brasileiros.
uma política econômica que impede o que qualquer governo sério faz, que é um investimento público para superar não só a pandemia, mas para reativar a atividade econômica, para dar uma solução ao agravamento das condições de vida da economia e as condições de vida dos trabalhadores, né? E, na verdade, exatamente, digamos assim, os ataques à soberania nacional, com tudo que nós sabemos, e os ataques à democracia. Então, eu termino dizendo que, numa discussão como essa, é fundamental a gente indicar caminhos. Qual é o caminho? Eu acho que o caminho está dado. É uma ampla união do povo brasileiro. A situação é tão grave que é necessário que os diversos partidos, as diversas lideranças, os movimentos sociais se unam acima de interesses partidários. É uma grande união em defesa da vida, defesa da democracia, da soberania nacional, da melhoria das condições de vida. Eu acho que nós temos que botar isso na cabeça de todo mundo, para exatamente com que as lideranças políticas percebam que é necessário ter, exatamente nesse momento, é necessário ter essa grandeza para colocar em primeiro lugar os interesses do povo brasileiro e do futuro da nossa nação. Obrigada, Aldo. Muito obrigada pelas suas considerações, pelos seus depoimentos, por trazer mais um pouquinho dessa história para a gente, e para ressaltar também a importância dos advogados, não só na ditadura, mas ainda hoje, né, a importância dessa luta que é constante. Bom, agora eu vou passar a fala para o Alfredo Atier Júnior fazer as suas considerações sobre o filme. Oi, boa noite a todas e todos. Não é? Para mim é realmente uma honra estar aqui conversando com o Silvio, com a Emília, com o Aldo, com a Thaís, e também acompanhando o depoimento da Eni, que é extremamente importante, é um dos depoimentos que ela dá no filme, né? Há outros também que são realmente também muito importantes e emocionantes, né? Esse depoimento da Emília, e do seu percurso como cineasta, esse depoimento do Aldo, como advogado, e que esteve, digamos, nas mãos da ditadura militar, né? O filme do Silvio é um filme extremamente importante. A questão que eu vejo assim, que é muito interessante, que é explorada no filme, né, em primeiro lugar, é a questão de que esse mecanismo do regime ditatorial, né, o regime militar, implantado no Brasil em 64, que foi se agravando no curso do tempo, porque nenhum golpe, nenhuma ditadura é apenas feita de um golpe, de um lance, não é? Há todo um processo por meio do qual ela vai se implantando, vai se arraigando e vai, digamos assim, aprofundando as suas marcas, não é? Isso é muito importante, a gente tem sempre que lembrar isso, porque senão nós baixamos as nossas armas, nós baixamos a nossa resistência, entendendo que é apenas um momento em que a situação de exceção acontece. Não, ela prossegue e vai cada vez mais se aprofundando. Isso é um alerta para a situação que nós estamos vivendo hoje. Mas quando o Silvio Tendler, que é um cineasta maravilhoso, né, quer dizer, que está presente na formação de todos nós, eu sempre me recordo do filme Django, que foi importante na minha juventude, para tomar consciência de questões da história muito importantes, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão, que eu acho que é muito importante também, muito, assim, destacada. Mas o filme é extraordinário ao mostrar que esse mecanismo das torturas, do sequestro e das mortes era um mecanismo institucional, quer dizer, havia uma pequena rubrica no orçamento do Estado brasileiro, do orçamento do Brasil, do governo, que estabelecia, portanto, uma verba
para a utilização nesses órgãos de tortura, de sequestro e de assassinato. Isso é extremamente grave, né? E havia lugares específicos que eram lugares do Estado, quer dizer, do governo brasileiro, em que as pessoas eram presas e torturadas e mortas, né? Isso tudo é extremamente grave e isso tudo o filme retrata com muita clareza, né? Com absoluta transparência, né? O filme é fundamental porque ele apresenta os depoimentos de praticamente todos os advogados que participaram corajosamente, pessoas, advogados e advogadas, que não eram apenas profissionais do direito, mas eram também pessoas altamente vocacionadas para o direito, né? Que foram chamadas, por exemplo, por Dom Paulo Evaristo Arnes, por Dom Helder Câmara, lá em Olinda, Dom Paulo aqui em São Paulo, e responderam sim a esse chamado, foram chamados pelas famílias das pessoas que estavam sendo presas, que estavam sendo perseguidas, não é? Disseram sim e serviram com absoluta coragem a essa vocação, que é a verdadeira vocação do direito. É muito importante lembrar isso. Há um momento no filme que eu acho assim muito bonito, em que um dos depoimentos extremamente interessantes, eu não vou dizer o nome dos advogados, porque é fundamental que todos assistam a esse filme, né? Em que o advogado diz, assim como a Elvira falou uma coisa muito bonita agora, que é exatamente o fato de a coragem estar nos pequenos atos. E o pequeno ato, que era de uma grandiosidade extraordinária, era estar ao lado. Era estar ao lado das pessoas, quer dizer, estar ali para conversar, né? E usar a palavra para defender essas pessoas. E o filme é extremamente feliz nessa condução, porque ele mostra exatamente o uso da palavra. E como é difícil acompanhar cada um dos depoimentos desses advogados e das pessoas que foram torturadas, o caso da Lúcia Murat, por exemplo, e do depoimento dos advogados sobre o estado das pessoas, como resultava desse estado a utilização da violência. É também extremamente assim, pesado e difícil ouvir que, em muitos casos, os advogados e as advogadas defendiam pessoas que eles sabiam que já estavam mortas. E havia um cinismo enorme da estrutura do Estado em conduzir processos em que todo mundo sabia que as pessoas não existiam mais. E, portanto, era uma defesa da liberdade, era uma defesa da memória em ação, em ato, não é? Dessas pessoas todas que sofreram nas mãos do Estado, um Estado que tinha uma rubrica no seu orçamento para dar dinheiro para esses oficiais no DOI-CODE que empreendiam não outra coisa senão a própria tortura, não é? A tortura para obter informações, que já é uma coisa absolutamente abjeta, mas também, em alguns casos, tortura simplesmente pela satisfação em ter diante de si alguém absolutamente submetido ao poder dessas pessoas, ao poder arbitrário dessas pessoas, um puro sadismo, né, como em alguns momentos do filme também isto é retratado. Mas era o uso da palavra, né? E isso é muito interessante, porque esse amálgama entre o cinema e a palavra, entre a imagem e a palavra, é extremamente importante para a gente entender a função que o filme do Silvio desempenha na construção da democracia no Brasil. Eu costumo dizer, Silvio, Thaís, Elvira e Aldo e também a Inês estiveram nos acompanhando, que a democracia ela é exatamente um regime político, ele é tipicamente um regime político. Os outros regimes que as pessoas costumam ter lá nos manuais, dizendo que também são regimes políticos, não são políticos, porque a democracia tem essa vocação política porque ela é um regime da inclusão, não é?
E para proporcionar a inclusão, a democracia e nenhum outro regime mais, ela vai iluminando os espaços escuros da sociedade, os territórios escuros da sociedade. É como se fosse exatamente esse trabalho que o Silvio empreendeu, esse trabalho maravilhoso de tornar visível aquilo que está invisível, não é? Então a democracia ela vai abrindo a sua luz e vai percorrendo os espaços da sociedade e fazendo o possível para incluir todos aqueles que não estão incluídos, quer dizer, abrir a visão para as histórias que não são contadas, né? E esse é o papel que o filme faz, quer dizer, o papel é a democracia, o filme é a democracia em movimento, não é? E a gente descobre que esses espaços invisíveis da sociedade, eles não são invisíveis porque sempre foram invisíveis, não. Eles se tornaram invisíveis exatamente por atos de violência. Por atos de violência diante de determinados conflitos, de determinados relacionamentos sociais. Esses espaços invisíveis são espaços de repressão, são espaços de recalque, são espaços que são apagados, são levados, são expulsos para as periferias, são expulsos para a invisibilidade. E o trabalho da democracia é trazê-los de volta, para que nós possamos enxergar e, na medida em que nós enxergamos, nós incluímos esses territórios, incluímos essas pessoas no interior do nosso espaço público, nosso precário espaço público brasileiro. Agora, por outro lado, na medida em que a gente homenageia essas advogadas, esses advogados que empreenderam isso, também nós temos que nos envergonhar, e isso é muito importante, porque existem ali dentro, a partir desse empreendimento iluminador e democrático que o Silvio levou a cabo com o cinema, existem ali também espaços de vergonha, não é? Quando demonstram, por exemplo, o papel daquilo que se chamava impropriamente de justiça, não é? Aquilo que se chamava de justiça, como disse bem a Elvira, era um espaço absolutamente falso, né? Um espaço falso. A justiça verdadeira é a capacidade política em movimento. Não existe democracia sem justiça, sem a presença da justiça verdadeira. E ali era exatamente o espaço da negação da justiça, né? Em vários momentos no filme fica muito claro que a justiça fechou os olhos para tudo aquilo que acontecia. E havia necessidade, portanto, diante dessa falsa justiça, dessa justiça fake, né? Aliás, quantas e quantas vezes, inclusive, a própria imprensa não foi utilizada como instrumento de transmissão de notícias falsas pelo regime ditatorial. Isso também é sério, isso também é retratado no filme com muita clareza, né? As fake news produzidas pelo regime ditatorial, né, impondo à sociedade uma visão deturpada de tudo aquilo que estava acontecendo, não é? Muito bem. Isso ainda continua com marcas no presente. Isso é muito importante. Isso que o Aldo falou é importante e é por aí que eu pretendo concluir essa minha breve exposição, que é uma contribuição pequena diante dos depoimentos que nós ouvimos aqui de vocês, não é? Mas essa justiça fake, ela, portanto, foi utilizada com muita habilidade pelas advogadas e pelos advogados como uma forma de dar visibilidade ao que estava acontecendo e impedir a perpetuação da violência. Quer dizer, isso é extremamente importante também. E isso nos liga exatamente à história que nós seguimos depois da restauração democrática em 1985, 86 e 88 com a Constituição. Muito embora nós tenhamos tido essa restauração democrática, é muito importante dizer que ela não foi uma restauração absoluta. Por quê? Porque muita coisa permaneceu na sombra, não é? A interpretação que se deu à anistia brasileira, né, lamentavelmente, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, foi uma interpretação que é antidemocrática, porque essa anistia nunca poderia alcançar os torturadores, as torturadoras, as pessoas que empreenderam as violências desse regime que se estabeleceu, muito menos do Estado brasileiro, que tinha lá
que teve a sua responsabilidade gravíssima durante o período ditatorial. De forma nenhuma, essas pessoas poderiam ser alcançadas pela anistia. E, portanto, o fato de nós prosseguirmos até hoje com essa visão de que teria havido uma anistia a essas pessoas, permitiu que, no curso da construção democrática pós 1985, 86, sobretudo 88 com a Constituição, permanecesse sempre ali nos interstícios da nossa ordem jurídica, ali nos interstícios da nossa própria Constituição, mecanismos que permitiram que esse Estado em que nós estamos vivendo hoje tenha chegado. Não é? Ou seja, esse Estado, o Aldo, que eu chamo de regime anticonstitucional, em que nós temos um governo que age contra a Constituição, que age contra as políticas públicas estabelecidas na Constituição, que age contra os direitos que estão consagrados na Constituição e age contra os deveres que estão estabelecidos na Constituição, certo? E, portanto, nós temos um aumento de violências contra minorias, violências contra populações indígenas, os nossos povos indígenas, aumento de violência contra aqueles que são de todos os gêneros, o LGBTQ+, aumento de violência contra aqueles que compõem a maioria do povo brasileiro, que são exatamente os afrodescendentes, não é? A maioria do nosso povo, que é a minoria negra, a maioria negra do povo brasileiro, também o aumento de violência contra as populações periféricas, ou seja, tudo isso se dá anticonstitucionalmente, ou seja, contra aquilo que o regime que a Constituição estabeleceu. E é exatamente porque existem esses espaços que ainda estão no escuro, esses espaços em que a gente não pode penetrar, esses espaços sobre os quais a gente não pode falar, é que nós hoje estamos sofrendo gravemente esse processo de instalação de um regime contra o qual nós todos, evidentemente, estamos resistindo. Não é? Não apenas nós, como profissionais, como juristas, como pessoas ligadas ao direito e à justiça, mas a sociedade como um todo. Então, eu salientaria a importância fundamental desse filme. Todos devem assistir a esse filme e todos devem falar sobre esse filme. Quer dizer, é preciso estabelecer cada vez mais esse debate. Por quê? Porque nós não podemos fechar os olhos, nós não podemos baixar as armas, nós temos que constantemente reagir, nós temos que constantemente resistir, né? A democracia, ela cobra esse preço, né? E o Brasil necessita de democracia, necessita desse percurso da visibilidade, né? E é graças a cineastas como o Silvio, a Lúcia, a Elvira, graças a advogados e a militantes, né, que estão aqui, é fundamental a gente alcançar esse estado da verdadeira democracia, tá bom? Obrigado por estar aqui com vocês. Para mim é uma honra enorme ter participado desse encontro com vocês. Muito obrigada, Alfredo. Não foram pequenas as suas contribuições, não, foram grandes contribuições. Obrigada pela sua fala. E agora eu vou falar para os debatedores fazerem as suas últimas considerações e vou colocar algumas questões já para eles, se eles quiserem responder. A primeira é da Marta. Dr. Marcelo Paixão era advogado, tenente do Exército, confessou torturar ao menos 30 presos políticos, inclusive clientes que ele dizia defender nos tribunais, cobrando caro. Meu irmão, Roberto Schwartz Rezende, foi um dos seus clientes, um dos clientes dele, e torturado por ele. Gostaria de saber o que vocês pensam dessa desgraça. Esse Marcelo Paixão era um homem culto e filho de banqueiros em Minas Gerais. Outra questão é para o Aldo. Qual o recado que o Aldo tem para a juventude que não vivenciou a ditadura? E mais uma questão, gostaria de ouvir conselhos a um jovem advogado sobre como podemos atuar hoje de forma organizada contra essa escala autoritária. Então, eu vou passar primeiro a palavra para o Silvio Tender,
e nós vamos seguindo. Microfone. Liguei, está aqui. Bom, eu acho que essa noite está sendo muito emocionante, né? Todos os depoimentos. Esse é um debate visceral que vai ficar na internet, tenho certeza que ele vai ser muito acessado, porque ele traz depoimentos muito fortes sobre todos os prismas e sobre todos os aspectos das questões aqui abordadas. Eu vou responder rapidamente a questão da Marta. Esse cara que ela cita, que foi capa da revista, é um criminoso duplamente, né? Ele é duplamente criminoso, porque ele é um torturador, e para os torturadores não há perdão, né? Eu acho que o que o Atier falou é absolutamente correto. Acho que essa anistia brasileira foi um absoluto equívoco, porque os torturadores se auto-anistiaram, né? Eles chantagearam. Eu conversei com políticos que viveram o processo de anistia no Congresso, e no Congresso se dizia ou é essa anistia aí ou não tem nenhuma. Os presos vão continuar presos, os exilados vão continuar exilados, e então ou vocês aceitam essa negociação que está aí, ou nós não teremos anistia. E os guerreiros como Teotônio Vilela e como todos aqueles que lutaram pela anistia ampla, geral e restrita, que era um outro conceito, na verdade, que estava se discutindo, era crimes de sangue versus apenas presos por opinião, e a oposição defendia a anistia ampla, geral e restrita. E aí os torturadores se colocaram nessa anistia. E isso é uma loucura. Então, não há razão para um torturador se auto-anistiar. E eu acho que essa é uma questão que tem que ser revista, ainda que muitos dos que praticaram a tortura hoje, se estiverem vivos, estão bem velhinhos, mas eu acho que tem que ficar exemplo da punição, como aconteceu no Uruguai, como aconteceu na Argentina, como aconteceu no Chile, e aqui no Brasil é a tragédia que nós estamos vendo. Um carregador de mala de um general que tentou dar um golpe dentro do golpe, tentou dar um golpe contra o Geisel, hoje é ministro do governo. É uma coisa inconcebível, né? Mas, enfim, acontece entre nós. Então, eu acho que aconteceu esse problema. Agora, aqui foram levantadas outras questões que são fundamentais. A Emília trouxe a questão do afeto, né? Essa questão do afeto, ela é fundamental. Eu resolvi fazer esse filme um dia conversando na PUC com um colega meu, professor, que tinha sido preso político e que foi o editor do livro que deu asas para o filme voar. E esse professor, Fernando Sá, contou que ele estava preso na Ilha das Flores, e um dia ele recebeu a visita do jovem advogado Técio Lins e Silva, que na época nem informado era. E aí mas o Técio já era de uma família de juristas, o pai dele era um grande advogado, o irmão dele era advogado, e o Fernando falou para ele: olha, doutor Técio, deixa eu lhe dizer uma coisa, sua família lhe chamou para advogar no caso, mas deve ser um equívoco, porque nós não temos dinheiro para pagar o senhor. E o Técio falou: você acha que eu fiquei na Praça 15 pegando sol, peguei aquele aviso da Marinha, um calor desgraçado, fiz fila, fui revistado aqui na entrada da Ilha das Flores para você me falar essa babaquice? Eu não vou te cobrar, para com isso. E o Modesto da Silveira, ele
ia para o DOI-CODE, na Rua da Relação, visitar os clientes dele, e depois ele saía aos berros dizendo: olha, se tiver algum preso político que esteja sem advogado, nós defendemos sem cobrar. Então, esses advogados, eles tinham essa abnegação. A outra abnegação que eu quero citar, pegando carona na palavra tanto da Emília, quanto do Aldo, quanto do Atier, é que naquele momento havia uma grande rede de solidariedade. Não havia nenhuma ligação entre as ideias dos advogados e das pessoas que eles defendiam. Os réus geralmente eram jovens, idealistas, mais radicais. Os advogados eram mais ligados ao velho partidão, eram católicos, como Sobral Pinto, eram homens conservadores, como Fragoso Pires, eram partidão, como Marcelo Cerqueira, mas eles não pediam atestado ideológico para defender os prisioneiros. Eles defendiam os prisioneiros por uma consciência humanista. Então, essa coisa é muito bonita, essa solidariedade humana que se traçou contra a ditadura militar. E aí eu pego essa ideia do Aldo de uma grande rede humanista hoje, em defesa da humanidade. Nós lançamos um movimento agora, Vida Acima de Tudo, teve 19 mil assinaturas, e estamos seguindo, vamos apresentar esse manifesto no Supremo. Diante do massacre que nós estamos vivendo no Brasil, 19 mil pessoas estão aliadas em nome da defesa da vida. E naquela época, a luta era essa. As pessoas contam, a Emília contou histórias muito bonitas, o Aldo também, o Marcelo Cerqueira proteger a mulher dele, né, Dodora. Então, essas coisas são que nos dão alento de viver, né? E aconteceu muito isso. A história do Técio com a Lúcia, né? Que o Técio no tribunal dizendo um depoimento para a Lúcia, que a Lúcia queria chegar toda machucada, sem poder andar, e querendo dizer, eu fiz, aconteci, e o Técio dizendo para ela: Lúcia, você lembra, você não fez isso, não foi? Você não fez isso. Então a Lúcia entendeu o recado ali do Técio. Essa solidariedade é uma história linda, linda, linda. Então eu tenho muito orgulho de ter feito esse filme, ter conhecido as pessoas com as quais eu convivi. E nessa história tem um sujeito oculto que eu gostaria de lembrar, que se chama Sigmaringa Seixas. Na verdade, o Sigmaringa Seixas era um advogado de Brasília e ele, na verdade, foi a pessoa que me alavancou os recursos para fazer o filme. E era uma pessoa absolutamente abnegada, nunca quis aparecer em nada. E ele era essa figura que juntava as forças do bem. O Brasil Nunca Mais, que o Dom Paulo Evaristo Arnes fez, o Sigmaringa Seixas é que propiciou isso. Ele e um grupo de advogados de Brasília, eles alugaram uma sala de um escritório, alugaram uma máquina de xerox, e ele, como era advogado, ele ia de dia no Supremo Tribunal Militar, pegava os processos, levava à noite para essa sala e botava para copiar os processos. Foi assim que eles conseguiram todos os elementos, conseguiram todos os dossiês publicados no Brasil Nunca Mais. E ele tinha que trabalhar como uma máquina de xerox. Ele dizia, se chegasse alguém de dia e dissesse, eu quero uma cópia xerox, tinha que fazer. Tinha que fazer, cobrar R$1 lá e fingir que aquilo ali era uma máquina de xerox, mas, na verdade, aquilo ali era um escritório de resistência em defesa da democracia. Então, eu queria fazer essa homenagem ao Sigmaringa, porque ele tem outros atos muito lindos, muito abnegados também. Eu não sei se foi o Teodomiro que a Emília fez o filme ou não, mas eu sei que ele ajudou dois
2 presos políticos ameaçados a pular o muro da CNBB e se asilar na Embaixada do Vaticano. Ele e a Eni Moreira fizeram isso. Então, até esse tipo de coisa eles tiveram que fazer. Então, eu queria encerrar minhas palavras aqui falando nessa minha fé nas pessoas que assumem seus gestos de coragem nos momentos que elas têm que assumir e o papel dos advogados contra a ditadura é fundamental. E esse filme, eu acho que ele tem que ser visto, mesmo por mais doloroso que seja, para as pessoas que não têm ideia do que é uma ditadura possam ter na vida real. Muito obrigado. Obrigada, Silvio. Lindas falas. E obrigada por ter feito esse filme também. Eu vou passar agora a palavra para a Emília, para ela fazer as últimas considerações e, se quiser responder alguma das questões. Está sem som, sem som, som. Som. Está sem som, sem som. A gente volta nela depois, então eu vou passar a palavra para o Aldo e depois nós voltamos. Para a Emília, pode ser? Tá ótimo. Aldo, pode, a palavra está com você. Tá sem som também. Será que... Já voltou o meu? Não, voltou. Voltou? Beleza. Não, Emília, pode falar, Emília. Tanto faz, meu bem. Tá. Bom, vou falar rapidamente. Eu queria dizer que, da mesma maneira como houve uma união, né, das alas humanitárias, progressistas, e que não era só a esquerda, porque a gente foi apoiado na época por pessoas que não eram de esquerdas, que eram simplesmente contra a ditadura. Então, houve uma grande aliança de um lado e houve um grande isolamento do outro. Meus pais perderam muitos amigos nessa época, não por maldade, ou seja, pelo que for, por medo. As pessoas tinham medo de se aproximar das pessoas que estavam envolvidas e comprometidas, e que tinham filho preso, e que tinha família presa, e a gente sabe de muitas histórias em que a família inteira foi presa, as mães dos presos políticos foram presas, torturadas, como do Leonor Brito e de outras pessoas. Então, houve uma união da sociedade que permitiu que o TEL, que você lembrou bem, Silvio, que o TEL, depois da fuga que o Galeria Ref conta, né, de 3 meses, ele entrasse na arquidiocese por união desses advogados, uma ligação desses advogados com o clero, que teve um papel, a Igreja Católica teve um papel muito importante, não só no apoio e na militância, como os dominicanos, né, como do apoio aos movimentos. Então, eu queria dizer que hoje a luta é essa. A luta é essa que o Silvio está começando e que a gente tem que começar, que a gente tem que trabalhar para que a gente consiga acabar com esse inferno que virou a sociedade brasileira, e dessa impossibilidade, que é um misto da questão política, ideológica, fascista, com a ignorância, com a falta de solidariedade, com a falta de dimensão humanitária. Quer dizer, a gente conseguiu aliar um monte de coisa errada junto, né? E eu acho que a gente tem que confiar principalmente nos jovens e se unir nesses setores da sociedade que não podem admitir continuar uma realidade como essa que a gente está vivendo. Então, essa união, não só da esquerda, como de toda essa ala progressista e antifascista,
é muito importante. E eu queria fazer uma homenagem aqui especialmente ao Silvio, porque ele é um combatente que, caramba, sabe, esse filme, ele tem um papel histórico importantíssimo, mas outros filmes dele também têm. Então, e é uma pessoa que está na luta, que não para de pensar nisso 24 horas por dia. A gente é amigo, eu sei como é que é. Então, eu acho que o filme dele é muito bom, mas eu acho que ele é um dos nossos baluartes, tá, Silvio? E eu queria te agradecer muito pelo filme e por você ter essa coragem toda e essa persistência. E estamos juntos e contem comigo. Estamos juntos, Emília, sempre. Sempre. Muito obrigada, Emília. Muito obrigada pelas falas. Vou passar agora a fala para o Aldo. Sobre essa questão do torturador, eu acho que, na verdade, nós temos que ter claro o seguinte, que hoje a defesa da tortura está na boca do presidente da República e defende o Ustra. Portanto, o que ocorre é que nós não conseguimos passar limpo o que aconteceu na ditadura. Essa é que é a verdade. Na realidade, quer dizer, é claro que naquele momento se aprovou a lei de anistia, que a correlação de força ali podia. Me lembro da luta do movimento pela anistia no Brasil inteiro. Me lembro da presença do relator da anistia, senador Teotônio Vilela, indo no presídio, todos os presídios do Brasil, inclusive no presídio onde eu estava, o presídio Barro Branco de São Paulo. Quando ele saiu do presídio, a Globo foi em cima dele. O que o senhor tem a dizer dos terroristas? Ele disse, não, eu não vi aí terroristas, eu vi jovens lutando pela democracia e defendendo a anistia ampla, geral e restrita. O que ocorre é que foi aprovado a anistia que anistiou os torturadores. Foi dito aqui, o Silvio lembrou, que o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de reverter esse quadro. Não reverteu. Eu tive condições, conversei com o relator dessa matéria, que foi o ministro Eros Grau, e ele argumentava, na minha opinião, sem justificativa, dizendo, não, isso aí foi uma decisão do Congresso, e foi aquilo que o Congresso decidiu. Mas, na verdade, não foi uma imposição da ditadura. Naquele momento, tinha uma ditadura que cerceava a possibilidade de uma decisão livre do Congresso. Portanto, isso aí, na minha opinião, não era a justificativa. Mas o fato objetivo é a força dos militares no Brasil. Essa que é a questão de fundo. É bom lembrar que o afastamento da Dilma, hoje os militares dizem abertamente, está relacionado com o problema da Comissão da Verdade. Então, isso pegou o caso dos militares. Imagina a Comissão da Verdade. O esforço de levantar o que aconteceu, é fato concreto, quer dizer, isso foi um dos argumentos para os militares exatamente apoiarem o golpe institucional contra a presidente Dilma. Então, na verdade, é um problema da democracia brasileira que o nível de mobilização da sociedade tem que crescer muito para que a gente possa, de fato, resgatar o poder civil verdadeiramente no Brasil. Que nós vivemos a situação, o tempo todo, os militares, digamos, os seus objetivos, os seus interesses, né? E é necessário exatamente, quer dizer, adensar a luta democrática, né? Para a gente poder, digamos, impor verdadeiramente a Constituição. Não sei se vocês sabem, eu fui constituinte, e acabei de escrever um livro agora, por que a Constituição, a democracia e a Constituição estão sendo atacadas. Estão sendo atacadas porque a Constituição incorporou uma série de direitos, né? Que, na verdade, vai contra a política neoliberal. E, para isso, é necessário acabar com a democracia para viabilizar essa imposição de um conjunto de medidas. Bom, a segunda questão diz respeito a esse problema levantado pelo jovem. O que eu teria a dizer para os jovens que não participaram durante o regime militar? Eu acho que a primeira coisa é a juventude tomar consciência do que aconteceu. Esse filme sobre o papel dos advogados é importante, o filme sobre o Jango é muito importante. Então, conhecer a história para resgatar o que aconteceu no Brasil é o passo inicial. E eu acho que o papel que o jovem tem que ter é exatamente
despertar a consciência crítica na sociedade e no meio da juventude. Porque o que aconteceu é que exatamente essa concepção de extrema-direita, a chamada guerra cultural da direita no Brasil, terminou exatamente conquistando importantes setores da sociedade, inclusive os setores da juventude. Então, despertar a consciência crítica em cima do que está acontecendo, da gravidade do que acontece no Brasil, eu acho que é a questão fundamental. E, para isso, é necessário conhecer não só a realidade atual, mas conhecer um pouco a história do Brasil e os fatos relacionados com a ditadura. E, em último lugar, essa pergunta a respeito do papel do jovem advogado. O que ele pode fazer? Eu quero exatamente reafirmar aqui que, hoje em dia, há um nível de organização. Primeiro, a participação do jovem advogado na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas não só isso, hoje tem um conjunto de entidades que lutam em defesa da democracia e da Constituição. Eu coordeno nacionalmente uma entidade chamada DJC, Associação dos Advogados e Advogados pela Democracia, Justiça e Cidadania. Quer dizer, eu digo a esse rapaz, a esse estudante, se tiver interesse, entre no site da adjc.org.br e pode se filiar e estar conosco, com um conjunto de advogados, nessa frente de luta em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito e da Constituição. É isso. Aí, terminando, eu quero, mais uma vez, agradecer ao Silvio. Que bom, quer dizer, esse filme do Silvio e toda a produção do Silvio, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores cineastas que tem dado uma contribuição extremamente importante. Quero parabenizar mais uma vez o Silvio, o Cine Clube, e também dizer que estou sempre à disposição para a gente retomar e aprofundar essas discussões. Muito obrigada, Aldo. Suas considerações foram muito importantes. Eu acho que as falas aqui deixam claro, né, como que esse filme é importante atualmente, mesmo esse debate é importante, né, num cenário que a gente vê não pode chamar ele de presidente, mas é uma pessoa que está ali que elogia torturador, né, com o do absurdo. Mas eu vou passar a fala agora para o Atier e tá com você, pode falar. Obrigado, Thaís. Olha, depois do que o Silvio, a Emília, o Aldo apresentaram, né, quer dizer, eu vou dizer apenas algumas coisas que eu considero importantes, né. A primeira delas é a seguinte: essa pessoa que a Thaís falou bem, e eu costumo sempre dizer isso, né. Na verdade, a gente não pode admitir que alguém que comete crimes todos os dias assuma o nome de presidente, né? Porque agir contra a Constituição, falar contra a Constituição, elogiar torturadores, elogiar ditadura, tudo isso são crimes que são cometidos todos os dias. Deixar de empreender políticas públicas que a Constituição determina, na área de saúde, na área de justiça, na área das cidades, enfim, na área de proteção ao meio ambiente, na área de proteção às populações indígenas, deixar de fazer isso tudo também é agir contra a Constituição e também é cometer crime, né? Não é à toa que existem inúmeros pedidos de impeachment que aguardam a decisão do presidente da Câmara. É um absurdo que a Constituição brasileira coloque o povo brasileiro nas mãos de uma pessoa só e que pode discricionariamente, sim, não conhecer, inclusive, esses pedidos de impeachment, que são os crimes de responsabilidade. Por outro lado, há representações por cometimento de crimes comuns empreendidas junto ao Procurador-Geral da República. Também é inconcebível que numa Constituição nós tenhamos também uma pessoa que possa pensar na oportunidade e usar o seu tempo para não levar avante essas representações que são extremamente sérias, não é? Em termos da própria negação da democracia, do Estado, daquilo que a Constituição chama de Estado Democrático de Direito, não é? Que é a união da ideia de democracia, a união da ideia de Estado de Direito, quer dizer, o império da lei, e a união dos direitos humanos, não é? Então, isso é inconcebível que isso aconteça.
A gente está levando à frente aqui a Academia Paulista de Direito, com alguns juristas e alguns profissionais importantes da sociedade, né, o empreendimento da questão que é fundamental, que é essa questão da incapacitação desse que está ocupando a presidência da República, não é? E depois a gente vai divulgar isso e todo mundo vai poder acompanhar e participar desse movimento que eu acho extremamente importante. Mas o que isso tudo significa, quer dizer, em termos daquilo que nós vivemos, né? Quer dizer, alguns não viveram, eu era muito criança nessa época, claro, mas o Brasil viveu essa realidade da ditadura, brutal da ditadura, né? A presença brutal da ditadura, a violência contra alguns cidadãos, algumas cidadãs, é uma violência contra todo mundo, não é? É assim que a gente tem que sentir. Esse espírito que a gente tem que ter, é isso que a educação brasileira tem de passar para as nossas crianças, os nossos jovens. Isso é fundamental. E vejam, esse momento em que se restaura aquele discurso ditatorial, não é, nas mãos, não apenas do governo, mas uma parcela pequena da sociedade que está aderindo a esse tipo de discurso, não é? É um discurso negacionista, não apenas com relação à pandemia, mas é um discurso negacionista com relação à nossa própria história, não é? Quer dizer, quando isso aparece, é fundamental que haja a presença de pessoas, né, de crianças, jovens, adultos, que venham e digam, não, isso não é verdade, isso não pode acontecer. Ora, esse movimento, esse golpe que se deu na construção democrática brasileira, essa suspensão na construção democrática brasileira que nós estamos vivendo, é exatamente um golpe contra a educação, não é? Não é à toa que uma das bandeiras desse movimento, representado por essa figura que está na presidência da República, é a tal da escola sem ideologia, não é isso? Quer dizer, é a negação do acesso à informação no interior das escolas, não é isso? Não é apenas isso. Há uma vinculação também ao aspecto militar, há um impulso no interior desse movimento que assumiu o poder no Brasil, no sentido de adotar o discurso da violência e a prática da violência. Essa prática é militarista, é também daquilo que são as milícias, né? Esse envolvimento dessas duas ideias é extremamente grave. Também a utilização de um discurso falsamente religioso. Isso também é muito sério, não é? Esse movimento internacional no sentido do evangelicalismo também é muito sério, isso é muito grave. No filme do Silvio, há um momento muito interessante em que uma das personagens, que é um empresário, ele diz assim, eu me converti pela segunda vez à religião, porque eu aprendi, eu era religioso, eu era católico, era cristão, digamos assim, mas eu aprendi no curso dessa experiência que a ditadura impôs, essa experiência brutal da ditadura, que havia necessidade de uma segunda conversão. Eu precisava ver que a religião ela caminha para a transformação do mundo, quer dizer, a transformação virtuosa do mundo, no sentido de haver efetivamente o enraizamento de determinados valores, como é o valor da solidariedade, o valor do amor, o valor da amizade, o valor da tolerância, todos esses que estão consagrados efetivamente na nossa Constituição. Então, portanto, se eu tivesse que falar com os jovens, como a gente tem falado, na academia a gente trabalha, a Academia Paulista de Direito, a gente trabalha muito com os jovens, nos grupos de pesquisa que a academia tem, um deles é o Grupo de Direitos Humanos, o outro é o Grupo da Paz, há o Grupo Celso Furtado, que é voltado à ligação entre economia e direito, há o Grupo Florestan Fernandes, Sociologia e Direito, há o Grupo Darcy Ribeiro, que é ligado à questão da antropologia e direito, enfim, a gente tenta resgatar esses nomes da história que são extremamente importantes, não é? E a gente vai resgatar isso também junto com o Silvio nessa área do cinema, que eu acho fundamental, mas a gente precisa efetivamente, com os jovens, trabalhar constantemente a construção democrática. E, como eu disse, a construção democrática ela está voltada para o futuro, mas o futuro somente pode ser construído se nós conseguimos iluminar totalmente o espaço que está ao nosso redor.
não é isso? É preciso superar, é quase como uma terapia. É preciso superar o que está reprimido, é superar o que está recalcado. E esse recalque é da história brasileira, não é apenas a escravidão. A gente tem também na história constitucional brasileira a presença, por exemplo, daquele instituto que foi o poder moderador lá na primeira Constituição Brasileira de 1824, que na verdade era o poder absoluto. E isso constantemente retorna, porque nós precisamos ter coragem de enfrentar isso. A democracia, eu disse, é uma luta pela visibilidade, é uma luta constante pela visibilidade. A democracia é o exercício do poder livre de falar no espaço público, mas tem um terceiro aspecto que eu queria salientar agora, que tem a ver com tudo isso que nós conversamos, a presença do Silvio, da Emília, da Thaís, da Marta, do Allen, da Eni, do nosso Aldo. Tem tudo a ver com isso tudo aqui, que é o seguinte: a democracia, além de ser o exercício da palavra, e além de ser o exercício, a luta pela visibilidade, é também a coragem de dizer, é a coragem da verdade, não é isso? Isso desde lá da antiguidade, os gregos chamavam isso de parresia, ou seja, a coragem da verdade. Então nós precisamos ser corajosos. Constantemente a gente precisa buscar dentro de nós mesmos essa luta constante contra o medo, contra o medo que é absolutamente natural. Vejam, o medo diante da violência é natural, mas a gente precisa ser corajoso, porque a covardia, que é o inverso da coragem, ela tem muitos nomes, ela encontra muitas desculpas. A covardia encontra inúmeros pretextos, mas a coragem não. A coragem tem de estar dentro de todos nós e ela só vai acontecer verdadeiramente se nós estivermos efetivamente juntos. Então, vamos nos unir e continuar unidos em busca da verdade e em busca da democracia. Muito obrigada, Alfredo. Eu queria agradecer mais uma vez a todos a participação, Silvio, Emília, Aldo, Alfredo. Foi muito importante a fala de todos vocês. Eu acho que só tem a agregar para o filme, para todo mundo que está assistindo. Acho que une todo mundo e dá uma esperancinha aí de luta pela frente, que tem muita ainda. Eu queria agradecer também a Marta, que é fundamental aqui para esse cineclube acontecer, o Allen, a CNTU. Quero agradecer também a todo mundo que está assistindo, que vai assistir mais uma vez. E a gente vai terminar fazendo uma pequena homenagem aos advogados, dos 150 advogados. A gente vai colocar 9 fotos para ilustrar um pouco desses advogados que foram imprescindíveis em defender os presos políticos contra a violência desse Estado militarizado e antidemocrático. Então, nós vamos terminar com as imagens desses advogados. E muito obrigada a todos mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigado. Acho que foi.